Pocahontas. Era o tempo das caravelas quando a princesa Pocahontas nasceu. A indiazinha na juventude era inteligente, brincalhona e aventureira. O seu pai, o chefe Powhatan do povo algonquino, percebendo isso, sempre lhe contava lindas histórias. Os algonquinos eram guerreiros, mas respeitavam as florestas, os animais e principalmente o vento, que podia soprar tempos bons ou ruins, mas nunca esquecia de trazer a esperança. Um dia, o pai de Pocahontas lhe falou sobre os problemas de ser um chefe importante. Sabe, Pocahontas, as pessoas agem conforme manda o coração, mas um chefe, como eu, só pode agir de acordo com as tradições do povo. A menina ficou curiosa e perguntou: "Mas por que, papai? As duas coisas não andam juntas?" "Infelizmente não, minha filha", disse ele tristemente. "Muitas vezes o chefe é forçado a agir contra o que manda o seu coração." E esta foi uma lição que Pocahontas nunca esqueceu. Neste mesmo dia, um informante veio correndo dizer que estava acontecendo uma coisa muito importante. "Eu vi 3 canoas tão grandes no mar que parecem ilhas. Estão vindo para a praia", disse ele. Os índios nunca tinham visto os navios e nem homens brancos. Aquilo os deixou curiosos e foram ver pela primeira vez os homens e suas poderosas armas e navios. Os homens brancos derrubavam árvores e construíam casas com instrumentos nunca vistos, como martelo e serrotes. Mas mesmo com toda a inteligência, eles não conseguiam plantar a própria comida. Durante meses, os homens viveram assim, apenas o que podiam caçar, pois as colheitas eram muito ruins. Um dia, Pocahontas viu o capitão John Smith e o governador Ratcliffe discutirem na floresta. "Vamos avançar sobre as terras dos índios. São mais férteis", disse o governador. "Não", falou John Smith. "Acho que os índios têm muito a nos ensinar." O governador não ouviu e mandou que derrubassem a floresta próxima à aldeia. Os indígenas estavam muito ofendidos, pois os homens brancos desrespeitavam a natureza que eles tanto amavam, e decidiram atacar o acampamento deles. Mas as armas de fogo eram muito poderosas, e os índios não podiam se defender. Foi a primeira derrota da vida de Powhatan. Um dia, John Smith subiu o rio para fazer mapas da região. À noite, enquanto dormia, os índios atacaram de surpresa e o capturaram. Levado para a aldeia, Pocahontas reconheceu-o como sendo o mesmo homem que defendia as terras dos índios. O chefe Powhatan havia reunido os mais velhos índios e, depois de muito discutir, decidiram que o invasor deveria morrer. Mas o chefe não queria matar John Smith, pois sabia que ele era valioso e, se fosse morto, poderia trazer mais guerra e ruína. O chefe, porém, devia agir conforme a tradição e decidiu executar John Smith ao amanhecer. A princesa Pocahontas sabia que John Smith era inocente e também que seu pai não queria vê-lo morto. Ela, então, resolveu usar uma antiga tradição de seu povo. Ao amanhecer, quando John Smith seria morto, Pocahontas veio a seu pai e lhe disse: "Eu reivindico a vida deste homem." Todos os outros índios ficaram espantados. Há muito tempo não se usava essa lei. Alguns protestaram e não queriam aceitar. "Se matarem este homem, terão de me matar também", disse Pocahontas muito corajosa. Finalmente, depois de várias discussões, os índios decidiram poupar a vida de John Smith. Agora, a vida dele pertencia a Pocahontas. O inglês e a índia ficaram amigos. Ela aprendeu muito sobre os ingleses, seu modo de vida e sua língua. E ele aprendeu que os ingleses aravam a terra de modo errado. Para garantir a paz entre os algonquinos e os ingleses, Pocahontas foi morar na cidade de Jamestown, com uma família de religiosos. Foi aí que a jovem índia entendeu a cultura dos homens brancos e se converteu à sua religião. Pocahontas sabia como plantar o milho e tratar o solo. Foi por causa disso que ela encontrou um jovem chamado John Rolfe, um agricultor. "É preciso tratar bem o solo", ensinou Pocahontas. "A água deve ser do rio e bem limpa.
As plantas, todas elas, devem ser respeitadas, para nos darem o alimento que queremos. Esse incrível respeito pela natureza e pelas pessoas fascinou John Rolfe, que a pediu em casamento. Pocahontas aceitou se casar com John Rolfe porque ele a respeitava muito. Além disso, o seu casamento faria com que os homens brancos passassem a fazer parte da família dos Algonquinos, selando a paz entre esses dois povos. Seu pai, o grande chefe Powhatan, fez questão de participar da cerimônia de casamento. Pocahontas passou também a se chamar Rebecca Rolfe. No final, ela disse a seu pai: "Hoje estou agindo de acordo com a tradição, mas muito mais de acordo com meu coração, meu pai", disse ela, lembrando-se das lições do seu pai como chefe Powhatan. O casamento de Rolfe com Pocahontas foi tão comentado mundo afora que o próprio rei James da Inglaterra quis conhecê-la. Assim, num belo dia de maio, eles partiram numa caravela em direção a Londres. Pocahontas conheceu a glória de ser uma princesa índia da América e ser reconhecida pela corte do rei James da Inglaterra. Pocahontas, que significava brincalhona, e talvez mesmo por isso sempre tinha uma solução pacífica para tudo. A jovem princesa Pocahontas jamais seria esquecida enquanto existir a América. Tchau!